noite, pessoal. Hoje mais uma live. Vamos entender o que é EFT? Vocês sabem o que é isso? Eu vou chamar a Nara para falar com a gente. Ela é especialista nesse assunto. Ela já entrou aqui. E aí eu vou chamar a Nara aqui para entrar com a gente. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa técnica. Pronto, convidei. Entrou. Entrei. Oi! Olá, como é que vai, querida? Tudo bom e você? Tudo bem, tudo bem. Ah, Tudo firme. você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, querida, pela oportunidade em poder ajudar mais pessoas, né, a terem resultados, né, melhores resultados em todas as áreas. A EFT, ela se presta para isso, né? A EFT é uma técnica que ela tem essa possibilidade da gente aplicar em todas as áreas, porque o ser humano ele é envolvido pelas emoções, né? Em tudo que ele faz, todas as vivências, todas as experiências são as emoções que regem, né? Sim. E eu vou pedir para você se apresentar e explicar pra gente, falar um pouquinho o que é essa técnica que eu conheci pelo seu YouTube até. Ah, que legal! O YouTube esse ano tá fazendo 10 anos, o meu canal do YouTube, Sim, eu né? assisti vários vídeos lá, eu gostei. Ai, coisa boa, fico contente. Porque a minha intenção com o canal do YouTube é trazer a possibilidade das pessoas se auto-aplicarem a técnica, né? Então, assim, eu, por formação, sou engenheira química e de segurança do trabalho, mas eu sempre tive problemas relacionais familiares, assim, muito graves, né? Eu sou filha de mãe narcisista, tá? E, e a relação, eu não sabia que ela era narcisista até os meus 40 anos de idade, né? Então, assim, foi. Primeiro eu trabalhei as questões para depois eu conhecer o que, que era um perfil narcisista, conhecer, né, a saga, né, os sobreviventes, aquela coisa toda, isso aí eu nem conhecia esses termos. O que eu fui fazendo é tentando curar em mim os conflitos que ainda existiam dessa condição relacional, né? As feridas abertas, os traumas, crenças limitantes. Porque quando tu tem uma família que por algum motivo ficou mal entendido que uma pessoa importante rejeita a outra, naquela pessoa rejeitada fica a impressão que ela é um erro, né? Ela é um ser errado. Então cria muita autossabotagem, né? Atrai muito mais desse tipo de perfil, porque se a gente está lutando para mostrar que tem valor, se a gente está lutando para mostrar que precisa ser validado, precisa receber o amor básico, né? Que é aquele que tem valor, que tu é valorizado como ser humano, uh, tu vai fazer isso nas outras relações também. Tu não vai só ter outras relações porque tu tá atraindo, mas é onde está teu foco, né? É Sim. disso mais que vem. Mas essa minha saga com a FT já tem 12 anos. E como falei, eu comecei a fazer cursos e me auto-aplicar por interesse de curar essas questões. Eu já sabia que o corpo adoecia por causa das emoções. Eu já sabia que as questões financeiras eram replicadas, né, por causa das crenças limitantes, por causa dos traumas vividos, por causa das. Depois eu aprendi mais coisas nesse meio tempo, né? Que existem 5 tipos de dinheiro, até eu tenho uma formação de coach na EFT aplicada para essa área, né? Ai, que Que eu legal. fiz eu fiz nos Estados Unidos, mas a questão toda é que você precisa saber onde está seu bloqueio, né? Para aplicar a EFT, e a EFT ela é derivada da acupuntura, só que no lugar das agulhas, tu usa o autotoque,
e as afirmações, né? Falando exatamente onde você está, nada mais, nada menos que isso. Você não precisa forçar uma mudança, você vai trabalhar. O casal Hicks já falava isso, né? Com a família dos Abraham, que as frases precisam ser trabalhadas a partir de onde a pessoa está, nada de ficar mirabolando, nada de ficar tentando transformar, que na verdade isso também é uma briga, né? Também é uma luta e é um ponto de atração que não é no fluxo. Então, a primeira vez que eu vi essa circunstância foi muito antes de eu usar EFT, mas já tinha essa conceituação já rolando por aí, a partir do filme O Segredo, nos 20 minutos extras, em que o casal Hicks falava sobre essa questão de se partir de onde está, né? Não ficar brigando, validar, porque tudo que aconteceu lhe trouxe até aquele momento presente, bem ou mal, lhe trouxe até ali, né? Então, muitas pessoas ficam brigando, né, achando que bater ou correr é a única forma para resolver as coisas e é só uma maneira, e é a maneira mais primitiva, né? Então, eu comecei usando a EFT de forma sistemática com uma bursite no ombro direito, que já vinha numa evolução e eu não queria entrar nas infiltrações, eu estava lutando para não ter que tomar medicação, né? E infiltração eu sei que é muito dolorida, meu pai passou por isso. Até para isso eu fiz EFT, porque eu tinha as memórias dos meus 12 anos de idade no meu pai em sofrimento por causa daquele ombro. Meu pai também teve bursite. E aí tu pensa assim, puxa vida, eu vou ter que sofrer para curar isso? Será que não tem uma outra maneira? É? Ok, vai curar. Meu pai não teve reincidência, mas ele depois teve ruptura no manguito rotatório, que é o que faz que a gente levante o cotovelo, né? Tu não consegue levantar o cotovelo para tu articular a altura do ombro, é difícil, né? Ou é como se tu perdesse parte do movimento, né? Então, assim, as causas emocionais de doenças já eram. Eu já estudava muito isso em 2008. Louise Hay, Cristina Cairo, o Gasparetto, Val Capelli, né? Mas eu ainda estava testando maneiras de resolver isso. Quando eu encontrei a EFT, foi abril de 2010, eu estava num congresso de segurança do trabalho, e aí me deu aquela dor extrema no ombro direito, estava me arrancando o braço. E aquele peso já me acompanhava bastante tempo, eu não conseguia já fazer alguns movimentos com o braço, né? Tudo meio limitado, para escrever no quadro era limitado. Então, a gente vai meio que se adaptando a essas coisas, né? É um adaptar ruim. É. E aí, quando eu comecei a usar FT, eu usei no meio daquelas 4.000 pessoas do auditório, aliviou a dor à metade. E depois eu fui aos eventos que eram que eu tinha segurado no ombro o desconforto, né? E fiz a EFT também. Então, em um mês e meio eu não tinha mais dor. Dor Olha zerada. só, que legal. E aí curou a sua dor. Desde, sim, a dor e a bursite nunca mais voltou desde 2010. Então, já tem 12 anos. Eu tenho movimento pleno nos dois braços. Consigo uma coisa que dá para ver direitinho quando tem algum problema no ombro. Para a mulher é difícil fechar o sutiã atrás. Né? Hum, Botar os braços para trás para fechar, voltou o movimento, consigo erguer a mão. Eu consigo fazer tudo normal agora com o braço. Parece que eu nunca tive problema. que Ok? ótimo. E aí você foi fazendo para outras coisas também. Sim, porque daí tu percebe que a autossabotagem ela pode estar em qualquer área do corpo, né? E em qualquer processo relacional. Por exemplo, meus pais, eles se divorciaram aos 20, eu tinha 24 anos, 23 para 24. Então, eu consegui detectar que eu tinha uma grande lista de mal entendidos na relação deles. Eu tinha um monte de crenças limitantes, né? E Uhum. essas crenças limitantes estavam me trazendo relacionamentos que não duravam mais que 3 anos.
Nas finanças eu tinha todas as memórias, porque uma das maneiras de medir com a EFT, se tu ainda tem o evento traumático no teu corpo, registrando e vibrando, é quando tu tem as imagens. Por exemplo, na parte financeira, como os pais lidavam com dinheiro na tua faixa etária entre 6 e 9 anos, por exemplo. Tá? Esse é um trabalho, assim, é um clássico. Todo mundo que faz trabalho para as finanças, quer desobstruir o lado financeiro, tirar isso do corpo, precisa fazer esse teste. Se os pais lidavam bem com dinheiro, maravilha. Agora, se tem conflitos com dinheiro na infância, entre 6 e 9 anos, os pais tendo dificuldades, os pais sendo passada a perna, os pais tendo Hum, dificuldade, sendo difícil para conseguir o ganha-pão, né? Ou então, que é uma outra maneira também de dificuldade, é a falta de informação a respeito de como lidar com dinheiro. Tá? Os pais não eram claros, eles não mostravam como é que lidava o dinheiro, não teve educação financeira, mas também não tinha momentos, eram ausências de momentos de lidar com as finanças. Quando via, as contas estavam pagas. Mas como é que eles fizeram isso? Como é que eles gerenciaram o dinheiro? No meu caso, nós éramos 5. Eram 3 meninas, a minha mãe que não trabalhava e só meu pai que era provedor. Então, assim, claro, minha mãe gerenciava a casa, ajudava a gerenciar as finanças, com aquele recurso, uma única fonte de renda. E mesmo assim tinha muitas coisas. Nós quase perdemos uma casa uma vez, nós tivemos problemas em venda de veículos, tivemos problemas com pessoas que, por exemplo, padrinhos da minha irmã, né? Que nós fomos parar no SPC por causa deles. Quer dizer, meu pai foi, então toda a família teve dificuldades para fazer compras normais, não podia fazer nada parcelado por 5 anos. Na época era 5 anos. Mesmo que tu pagasse a conta, tu ficava com o nome, dito nome sujo, né? Na praça por uhum. 5 anos e não podia ter os financiamentos. E tinha mais a divergência de opinião financeira entre meu pai e minha mãe. A minha mãe sempre tentava ser a precavida, que comprava nas oportunidades certas, ela tentava, e o meu pai era a pessoa assim que confiava muito nos advogados, ele tinha as questões dele também enraizadas. Depois eu fiz um trabalho com as questões da minha avó, porque a mulher, ela pega 4 gerações, né, de legado financeiro relacional, todas as formas de relacionamento, relacionamento afetivo, financeiro, com o passado, com o futuro, pega 4 gerações, né? Então, a mulher, principalmente, ela vem dentro de uma barriga, muitas vezes a mãe já está carregando toda essa bagagem, né? Por causa que a mãe dela passou muitas dificuldades. E no caso da minha avó, tinha a questão que ela foi deserdada pelo próprio pai e os irmãos. Ela assinou um documento em branco. Então, no meio de tudo isso, eu estava carregando tudo isso. Descobri que eu tinha uma repulsão ao meu sobrenome alemão, por causa que era de sangue, mas tinha essa questão do como é que um bisavô deserda a própria filha, né? E para mim era uma coisa inaceitável. Então foram coisas que eu fui trabalhando ao longo do tempo, ligado a essas memórias financeiras, as histórias Entendi. contadas. E Né? você falando, eu lembrei da constelação familiar. Não sei se tem a ver, mas você falando, eu me lembrei dela. A constelação é um mapeamento, é uma das formas de mapear. Né? Tá. Inclusive, tem muitas clientes que vêm das constelações, elas encontram aquele problema, a origem da história, elas vêm falar comigo. Porque elas querem ver uma forma de quebrar esse ciclo, de mudar o ponto de atração, de honrar essas raízes. Tá? Uhum. Porque foi tudo que existiu antes de você estar aqui. É. Então, assim, não é que você vai negar a existência dessas questões passadas, mas você vai tirar isso, o aspecto negativo do teu corpo, tu vai tirar isso dos meridianos. Hoje, os meridianos já têm comprovação científica da existência física.
desde 2016. E imagina, você tem lá um sistema. Na Índia são 350 mil linhas de força pelo corpo, energéticas. As linhas dos meridianos, elas têm origem da acupuntura, né? Mas como muita gente começou depois a testar coisas no lugar das agulhas, criou-se a linha da acupressão. A acupressão tem, por exemplo, técnicas como pedras quentes, o uso do shiatsu, do Duin, e a EFT entra dentro desse quadrante aí que você vai usar como referência os meridianos, os principais, pelo menos, e depois você vai ter o uso do auto-toque junto com afirmações, que aí você vai escolher um evento para trabalhar, né? Eu acho que uma grande vantagem da EFT é que, mesmo ela tendo sido derivada da acupuntura, que depois, na verdade, é o ramo da acupressão, tu consegue te auto-aplicar. Que é uma coisa que a acupuntura, ela é excelente, mas tu tem que ter alguém para te aplicar as agulhas. Como é que tu vai colocar no quadrante X ou Y lá do corpo uma região nas costas? Tu não consegue. Não. É? Mas com a EFT, só tocando na sequência básica resumida, tu consegue eliminar dor em minutos. Para mim, eu acho que a EFT, ela dá mais autonomia para a pessoa que quer transformar o ponto de atração que ela tem, né? Quer trabalhar em crenças limitantes, quer trabalhar em traumas, seus ou de outros, presenciados ou contados, né? Depois tu pode trabalhar as emoções. Eu lembro que uma vez eu apliquei EFT numa mulher que estava com um ataque epilético. Ela teve. Eu estava saindo da instituição que eu trabalho e ela estava chegando e bem preocupada que a filha estava com problemas na escola. E ela teve o surto na minha frente, assim. Eu nem conhecia a mulher. E eu pensei assim: alguém chama o médico. E ela no chão ali, onde ela ficou, onde ela caiu, ela ficou. Eu disse assim: eu vou tocar no ponto da clavícula e já vou dar algum alívio para ela, né? Vou conversar com ela, dizer que ela está num lugar seguro, que está tudo bem, que ela pode retornar, que ela pode se sentir bem, que ali onde ela está, ela tem apoio, ela tem suporte. Então eu fui conversando com ela e tocando em alguns pontos do tórax. Quando o médico chegou, o médico começou a fazer a mesma coisa que eu. E aí eu fiquei pensando, pois é, tem muita coisa que a medicina incorporou nos atendimentos. Oh, querida Elisane, que a medicina incorporou nos atendimentos e sem saber a origem. Ela só coloca ali porque tem uma explicação científica. Toca no tórax, né, que é próximo ao coração, que é um toque, o toque te traz a consciência. Então, eles usaram outro caminho de explicação, mas era um ponto da FT. Tá? A Elisane acho que está perguntando, é possível usar sem falar? Sem falar ajuda também, tá, Elisane? Porque o importante é que você toque nos pontos. Em média de 7 a 10 vezes em cada um deles. Quando você não souber onde tocar, toca no tórax, que é o coração fica próximo, que é a central das emoções, né? Então isso vai te trazer mais paz, vai te dar um primeiro momento assim para tu encontrar teu centro. Claro que aí depois precisa continuar fazendo, porque isso tocar só no tórax é como se fosse apagar um incêndio, mas vai dar um resultado calmante, assim. Então pode usar sem a fala, pode usar o sistema mais efetivo é falando e tocando nos pontos. E se for um evento em que foram assuntos que não foram tratados, por exemplo, discutir com o meu vizinho, mas não valia a pena falar mais no assunto, mas na minha cabeça aquilo ficou girando. E isso está drenando a energia da pessoa, porque se os pensamentos vêm a respeito daquele assunto não concluído,
ou se concluído achou que não foi bem concluído, isso vai tomar a energia da pessoa, a pessoa não vai conseguir fazer outras coisas. Então aí eu gosto muito da técnica do palquinho, que é basicamente imaginar a pessoa num palco com todos os holofotes nela, você olhando para ela, dizendo tudo o que gostaria de ter dito, mas não disse, batendo nos pontos, ok? A técnica do palquinho é muito boa para desabafar, né? Para a gente deixar sair tudo que está trancado em nós, né? Mas pode ser sem falar nada. Tem as variações que usa as pontas dos dedos. Tem um monte de outras técnicas que vieram depois da EFT também, que usam toques em outras partes do corpo. Tem muita coisa. É uma técnica que está em evolução, né? A EFT, o criador da técnica, o Gary Craig, sempre falou que é uma técnica em evolução. Tá? E ela está falando, até a Elisane está comentando que alivia. É essa a intenção, porque ele trabalha nos hormônios, na regulagem do cortisol e da adrenalina. Já tem também as comprovações científicas. E aí, claro, a pessoa sai do estado de bater ou correr, que é a parte instintiva, a parte de defesa, e ela entra no estado do centramento, que é onde a gente tira as melhores decisões, né? Quando a gente está ansioso, com medo, com raiva, não vai ter uma decisão, vai ser difícil ter uma decisão assertiva ali. Tá? O que eu vou fazer depois dessa pancada, né? O que eu vou fazer com isso que me perturba, que é injusto que aconteceu comigo? Então, eu também fiz a EFT para os eventos financeiros injustos. Tá? Emprestar dinheiro para alguém, esse dinheiro não voltou. Ok? E a pessoa trocando de carro, a pessoa aumentando família, comprando pampers, aquela coisa toda assim que a gente observa e muitas vezes a gente cala. Tudo isso é dreno de energia. Tá? Então é muito importante olhar para isso. Tá? Essas questões elas estão começar com essa questão familiar, depois ir para os nossos próprios eventos semelhantes, que são consequências desses. Tem outra coisa que é importante olhar, que é o dinheiro tóxico. Ah, Que eu é vi no seu aquele. vídeo sobre isso. Você falou. É aquele tipo de dinheiro que é difícil de ganhar mesmo a gente tendo direito. O dinheiro foi, mas nunca voltou. A questão das heranças, pensões, heranças, que foram muito enroladas para resolver. Né? E tem toda uma justificativa. A gente fica ali quebrado, mal, não sai daquela circunstância porque tem uma parte nossa que não aceita que isso seja esquecido. Né? Não aceita que outros também se estrepem com isso. E não aceita que o outro não se desculpou, nem assumiu o erro. E uma vez eu tive um cliente, ele ainda está vivo, mas faz muito tempo que eu não o vejo. E ele veio fazer atendimento comigo. E em seguida ele teve um problema emocional com a esposa dele, se separaram. Ele ficou muito deprimido. Ele entrou em depressão que não conseguia trabalhar. E aí ele ganhou uma licença de trabalho e em seguida ele foi demitido. Porque a constatação é que ele não tinha voltado a trabalhar no final do prazo de afastamento. E entrou-se em processo na justiça. Ele tinha todos os atestados médicos, as comprovações que realmente ele estava deprimido, ele estava passando por um problema psicológico sério, né, com essa separação. Já tinha separado fazia tempo, mas ele continuava ainda mal. E estava em atendimento psiquiátrico, psicológico, tomando medicação, mas ele não melhorava. E aí a justiça deu perda de causa para ele. Ele, além de perder o emprego, ele não pôde ser ressarcido do tempo que ele ficou fora, como tratando das questões emocionais. E ele ficou tão revoltado com a empresa, ele achou isso tão injusto,
que ele criou dentro dele um decreto negativo de se manter quebrado. O que isso significa? Até que eles peçam desculpa ou me devolvam o emprego, no caso dele, né? E me devolvam o dinheiro do tempo que eu fiquei afastado, eu não vou cegar, eu vou ficar mal, assim. E ele ficou bem magro, ele já não comia direito, ele não conseguia trabalhar com nada, ele era um excelente adestrador de animais, assim, de cachorros, né? Nem isso ele trabalhava mais. E ele literalmente surtou, assim, ele ficou uma pessoa surtada, que a última vez que eu passei por ele eu nem o reconheci, porque ele estava barbudo, um aspecto judiado, assim, né? Quase uma aparência de mendigo. E infelizmente foi uma escolha que ele fez, né? O ser humano tem o seu lado birrento, a gente tem que aprender a conviver com isso, né? E foi uma birra, ele entrou numa birra que ele só ia ir para um outro estágio na vida dele enquanto isso fosse resolvido, né? Não tinha quem conseguisse conversar com ele para ele ter um outro resultado. Então, assim, tinha tudo que dava suporte, ele tinha razão, ele estava sob licença e não estava brincando. Então, ele tinha todas as justificativas. Né? Ele tinha os suportes da manutenção da crença limitante para ficar do jeito que estava. Tá? E eu falei em decretos negativos, mas não expliquei o que é, né? É. Então, é assim. Quando uma pessoa passa por um evento traumático, ela vai tentar evitar ao máximo para não passar por isso de novo. E aí ela vai pegar a própria energia para se defender de eventos semelhantes. Então, por exemplo, quando a gente usa a expressão eu nunca mais vou me deixar passar por isso, nunca mais ninguém vai me enganar, ou então nunca mais eu vou ficar bem porque o outro não me reconhece, tudo isso a gente a partir daí começa a manipular a própria energia contra o nosso progresso. Através desses domos energéticos, dessas bolhas energéticas, né, que são os decretos negativos. Então a gente pega a própria energia para se defender desses eventos desconfortáveis semelhantes. Só que na época era o que a gente sabia fazer, mas não está dando real resultado porque está trazendo sofrimento como indicativo, está trazendo falta de prosperidade. Okay? Uma vez uma pessoa disse assim, eu sei que tu é do Feng Shui, mas uma pessoa assim estava totalmente focada só no Feng Shui e não fazia nada de trabalho emocional, né? Eu disse assim, olha, o hospício, as paredes são todas brancas e tudo é bem organizado. Então, onde é que está a questão? Então tem que ser um trabalho conjunto. Eu acredito no trabalho conjunto, em que tu trabalha as tuas emoções e a tua casa física é o resultado da tua casa mental. Exato. Quanto mais tu organiza a tua casa física, significa que tu tem uma intenção de organizar a tua casa mental. Só que não adianta só ter a intenção, tem que fazer um trabalho, precisa, é necessário, como adultos que somos, assumirmos o nosso propósito de vida número 1, que é nos cuidar, curar nossas feridas. Né? Sim, e eu percebendo isso, eu criei a mentoria de Feng Shui, porque eu via que não é só isso que, não é só o ambiente que precisa ser mexido, a pessoa também, porque a gente tem um elo ali, né, entre o morador e a casa. Então eu fiz a mentoria pensando nisso. Eu falo sobre as crenças limitantes, energia do dinheiro, relacionamentos. Eu falo sobre tudo isso. E aí foi onde eu cheguei no pesquisando várias coisas sobre isso, foi onde eu cheguei lá no EFT, que eu achei super legal também para agregar, né? No meu trabalho também. Porque, com certeza, Aí, precisa ter esse trabalho emocional. e não adianta só aquela história assim, tá perfumadinho, limpinho, posições corretas dos móveis. Isso aí Né? vai ajudar a manter uma vibração, mas se a pessoa tá com uma energia contrária, se ela tá carregando as resistências, não vai ser um trabalho completo, vai ser sempre uma coisa que puxa para trás. Sim, aí a pessoa vai vir para mim e vai falar: Rosa, eu coloquei a fonte de água ali, mas não mudou nada. Não vai mudar mesmo, né?
Então, por Ou isso que eu muda por uns dias, porque mexeu alguma coisa da energia parada, muda por uns energia um dias pouco, sim. e volta, né? No meu segundo livro, O Propósito e Significado, eu falo sobre a questão do propósito de vida. O primeiro deles é que nós, como adultos, somos quem gerencia essas questões. Eu posso Sim, procurar um especialista para me dar um norte, mas sou eu que decido que eu quero curar isso. exato. Né? Eu decido buscar uma ajuda, eu decido usar uma ferramenta. Tá? No meu trajeto de cura dessas questões conflitivas familiares, isso aí eu faço desde os 21 anos. Fui usando métodos diferentes. Ah, esse aqui me serve até esse ponto, esse outro método me ajudou mais nisso, eu despertei para aquilo. Então a pessoa vem numa jornada, né? E aí a ideia equivocada é que eu vou, que nem muitos clientes chegam para ti, eu vou arrumar minha casa e vai ficar tudo bem. Né? Não é bem assim. É um trabalho conjunto, Sim, porque o teu corpo está emitindo uma vibração. E essa é que nem assim tu chegar a botar rosas num tonel de lixo. sim, O que vai acontecer? Com o tempo, as rosas vão ficar cheirando mal. Por mais que ela tenha, né, o seu princípio de vitalidade, beleza, exuberância, tenha cor, tenha brilho, tenha beleza, né? Isso aí vai sucumbir, porque o receptáculo, né, que é o ser humano, que é o capitão da nau da sua vida, não tá fazendo, tá olhando só para fora, não tá olhando para dentro. E o exatamente. para dentro E o para dentro é essas bagagens todas, né, que a pessoa tem, que a pessoa vive, vivencia, né, que não deram certo, que por algum motivo a pessoa se sentiu desconfortável em algum nível. Né? Sim, porque no Feng Shui se fala muito em prosperidade, né? Alcançar a prosperidade. Mas como alcançar a prosperidade através dos ambientes? Mas se você não está bem, não vai adiantar. Então eu faço esse trabalho da mentoria justamente por isso, porque eu vi que não adianta só mexer no ambiente, precisa mexer também nas pessoas. E assim, a pessoa que se abre para se ver, para se curar, para se harmonizar, o termo que ela quiser usar, para entrar em contato com outras oportunidades, ela vai precisar de uma ferramenta de limpeza para começar. A FT se presta muito para isso. Sim, Okay? Limpar essa questão no corpo. Os meridianos estão tudo lá entupidos. Tu ainda pode não ter uma doença. A pessoa pode ainda não ter uma doença física, mas ela tem uma doença energética. Okay? Que conforme se aglutina, vira físico também como sinal. No primeiro livro, que é o Bem-Estar Mental, Emocional e Atualidade, eu falo sobre isso. Conto parte da minha história da bursite, como eu ajudei uma vizinha minha que fazia 2 anos que tentava vender o apartamento. Ela tentava vender o apartamento e eu não sabia que ela queria vender o apartamento. Ela era minha colega de hidroginástica. E ela tinha um problema sério degenerativo na coluna. A dor era permanente, mesmo tomando medicação para reduzir a dor, né? Ela tinha o problema permanente. O médico disse: Olha, não tem nada para fazer, é um problema degenerativo, não tem como operar, pelo menos com a tecnologia que nós temos hoje, não tem como operar. Não vai resolver porque tá desmanchando a coluna. Não é descalcificação, é o corpo que não está se regenerando. A gente troca células, né? Mas o corpo dela não estava fazendo esse processo normal na coluna. E ela me procurou, ela estava com muita dor. Ela disse: Nara, eu preciso de atendimento contigo, eu tô com muita dor na minha coluna. E aí nós começamos o atendimento. Eu disse assim: Olha, tu pode não acreditar em nada que nós vamos fazer, mas tu promete que tu vai fazer? Ela disse: eu vou. Porque minha dor está insuportável, eu não sei mais o que fazer. Eu disse assim: Ó, eu te prometo que hoje tu sai daqui com menos dor do que chegou. Isso eu posso te prometer. Aí nós começamos, fizemos a primeira sequência para o alívio da dor, que tem passos específicos. Eu disse: Bah, Nara, reduziu muito.
vamos seguir. Eu disse assim, bom, agora nós vamos ver um pouco mais fundo. Vamos pensar, eu quero que tu pense numa situação que tu ficou sem chão, uma situação que tu não te sentiu sustentada pela vida ou por alguma pessoa em específico, que tu não teve, não digo somente suporte financeiro, mas que tu não teve a pessoa ali para contar, tá? Uma pessoa que tu não pôde contar quando tu mais precisou. Ela disse, meu ex-marido, criei os 2 filhos numa ladeira. A casa ficava no alto de uma ladeira, ela subia com os 2 filhos gêmeos no carrinho. Eu disse assim, tu tem essa cena? Ela me disse, tenho, porque é uma coisa que eu não aceito, que meu marido saía para beber e eu ficava sozinho com as 2 crianças. Nossa, é a primeira cena que Então, vem. a primeira cena que veio dela foi essa de um relacionamento complicado com o marido. O marido era um bom vivan, né? Então ele saía de casa, se perdia no copo de bebida, com os amigos lá. Sei lá se não tinha uma moça aí, né? Ou umas moças aí também, rabo de saia, né? Não sei isso, talvez ela nunca tenha sabido, porque ela não estava lá para saber, né? Mas bebida e companheirismo ele tinha bastante fora de casa. Mas o companheirismo de casa, o suporte como pai, ele não dava. Então ela disse assim, Nária, eu ainda me vejo hoje subindo aquela ladeira com o carrinho com os 2 bebês dentro. Eu sozinha, levando a médico, eu sozinha, levando nas emergências, né? Fazendo compras, eu tudo sozinha. Aí nós começamos a fazer a EFT para essa circunstância, essa cena, começamos a descrever. Aí terminou o atendimento, eu dei umas recomendações para ela, né? O que ela tinha que continuar fazendo caso a dor retornasse, porque ela saiu do atendimento sem dor. Caso a dor retornasse, o que ela poderia fazer? Ela ia ter que se auto-aplicar. Ela disse, Nária, não acredito que isso seja por causa da minha relação difícil com meu marido, mas eu vou fazer. Porque deu resultado. Não sei por quê. Ela não precisa entender da técnica para ter o resultado. Sim, Em 2 meses ela vendeu o apartamento. olha só. Então, aquela energia que estava segurando as injustiças com o marido, que não queria soltar, também estava segurando toda a prosperidade dela. Ela vendeu o apartamento em 2 meses e dentro desses 2 meses ela conseguiu voltar para a cidade que ela queria. Ela morava numa cidade próxima daqui. Ela queria voltar para o interior, Uhum. mas ela tinha esse. Foi o único evento que ela trabalhou comigo. Um único atendimento. Depois ela fez a autoaplicação. E, e eu me encontrei. Eu fiquei sabendo porque eu me encontrei com ela no condomínio. Ela foi buscar as contas de luz, as últimas contas de banco que ainda estavam direcionadas para lá. Eu me encontrei com ela na portaria. E ela disse assim, Nara, minha vida tá uma maravilha, tô morando onde quero, apartamento vendido. 2 meses depois foi quando eu me encontrei e ela me contou todas essas novidades. Então, uma situação amarrada há 2 anos. E aí muitas vezes as pessoas terceirizam a culpa, né? É o mercado imobiliário, é porque minha região teve enchente. É botando a culpa numa coisa fora, né? No externo. De novo olhando para fora, né? É. E o caso dela foi assim, rápido. Porque imagina, 2 meses ela resolveu uma coisa que ela queria fazer há 2 anos. Hum. E claro, aquilo deveria agoniar ela, né? Nós nem falamos da venda do apartamento, ela me contou depois. Ela me falou depois, porque a emergência dela era aquela dor. O apartamento tinha onde morar, então ficava em segundo plano, né? Mas era aquela dor ali na coluna, no tentáculo do corpo, né? Sim, Mas, mas tem muitos casos, muitos casos, assim, da pessoa resolver a questão com o atendimento para um objetivo e dar reflexo em outras áreas. Uma Bem no início que eu atendi a EFT, eu dei um curso aqui na cidade onde eu moro, Pelotas. E o marido dela ganhou num sorteio uma vaga no meu curso.
Mas o marido dela não era muito assim. Ele disse: será que eu posso passar para minha esposa? Eu falei: claro que sim, é teu, tu faz o que tu quiser, dá a vaga para quem tu quiser. A esposa dele, quando chegou, ela era totalmente estrábica. Então eu ficava assim: não vou falar sobre isso, né? Ela deve saber que é estrábica, eu não vou ser. Ela usava um grau forte de miopia e usava um óculos assim, dava para ver que era bem espesso, assim, né? E ela veio bem quietinha, assim, muito tímida. Veio, assistiu o curso, praticou junto comigo, porque tem práticas no curso, né? E foi embora. Aí, um ano depois, eu me reencontro com ela. Ela estava indo falar com o marido na instituição que eu trabalho, porque o marido trabalha lá também, né? Na área de. Ele é guarda, né? Na parte de segurança. E aí, quando eu olho para ela, eu disse assim: tu operou o olho? Teve a coragem, né? A questão todos os olhos, a pessoa tem coragem, né? De fazer o que tem que fazer e bota laser, tira a tampa da Sim. córnea, é uma função, né? Trabalho no olho e a pessoa tá acordada ali o tempo inteiro. E aí eu disse: tu teve coragem de operar teu olho? Ela disse assim: Nara, isso melhorou com os da FT. Porque eu e a minha sogra, todo sábado, desde que eu aprendi a técnica contigo, nós aplicamos, eu e ela juntas. Eu trabalhei por um medo, porque ela é contadora, ela tinha medo de não fechar a contabilidade direito e ter que pagar o prejuízo. Então ela tinha um grande medo. E isso estava segurando o estrabismo, porque é muscular, né? O estrabismo ele é muscular. E aí ela começou a EFT para aliviar esse medo, fazia todo sábado isso junto com a sogra, para os medos da sogra e os medos dela, né? Cada uma fazia para o seu objetivo. E em menos de um ano, ela diminuiu 1,5 graus de miopia e o estrabismo sumiu. Nossa, e nem dá pra imaginar que ia ser isso, né? Uma coisa que ia resolver. Nem dava para imaginar, porque ela fez por medo. É? Né? Mas no medo, a gente tem uma série de contraturas musculares. Se prestar atenção, quando a pessoa está com medo, ela tem a respiração curta, ela tem curvatura de ombros, tem todo um reflexo no corpo, né? Tem aquela expressão, fiz xixi de medo, né? Ou Sei. evacuei de medo. Tem uma série de expressões que falam a respeito disso diretamente. E é justamente isso, o corpo reagindo ao estímulo e demonstrando isso, né? Só que eu nunca imaginei. Depois que eu peguei livros que falavam sobre o uso da EFT para problemas de visão, em que tinha que se ir nos medos, tinha que se ir nos momentos em que não conseguiu enxergar as oportunidades, enxergar os problemas antes deles acontecerem. Aquela história, eu devia ter sabido no que ia dar, né? Ou então a sensação de encurralamento, né? A pessoa empurra o pescoço para trás. Né? Então, o corpo está sempre reagindo aos estímulos externos. Só muitas vezes a gente não está ligado, né? Para ela foi incrível, eu acho. Assim, eu fiquei encantada com os resultados dela, não estava esperando. Porque o que eu fiz? Eu passei o material do curso para ela, depois dei tchau, nunca mais tive contato. Na época não tinha essa coisa, me passa teu e-mail para eu ficar com teu contato, ou teu... Não tinha o WhatsApp na época, né? Na época tinha o quê? Tinha o Messenger, tinha o MSN, mas assim, não era todo mundo que tinha aqui na minha cidade. Então, eu fiquei realmente um ano e ela trabalhando sozinha, o objetivo dela lá, com a persistência, né? Com a coragem Hum, muito para bom. chegar lá. É, eu até hoje me surpreendo com os resultados. Até hoje. Ah, é legal saber Em, dessas histórias. muito bom. Eu lembro meu marido estava fazendo teste para andar de moto. Porque meu marido é indiano, quando veio para o Brasil, ele precisou tirar a licença para dirigir a moto mesmo, ele tendo a licença de lá não era válida aqui. Então tinha que fazer primeiro aprender a fazer as curvas sem botar o pé no chão, depois tinha que dar os piscas certos
e depois tinha que passar em cima daquela barra. Uma barra, algumas vezes é madeira, às vezes é aço, né? Tem uma barra assim. E ele falhou a primeira vez, já se desesperou. Ele disse: na próxima eu falhar, eu não vou fazer mais o teste. Aí eu senti o medo. Na segunda vez, falhou de novo. Ele saiu de lá chorando, né? E eu dizendo assim: não, tia, calma, toma água, vamos deixar dar um tempo agora. Mas eu já com o plano na cabeça, vamos fazer a FT, ele tem um grande medo, ele tem 2 eventos traumáticos aí, né? Então a gente fez a FT, qual era o medo dele? Ele se abriu e disse: eu não quero falhar, tu presenciando a minha falha, não quero que tu veja eu falhando. Como se o ser humano não falhasse, né? Mas na cabeça dele era uma desonra aquilo acontecer. Era uma coisa assim, era desperdiçar dinheiro, era. Então tinha um monte de questões, assim, né? Porque toda vez tinha que agendar a aula de treino, tinha que agendar a aula da prova, tinha que alugar a moto, tinha que pagar o rapaz o que ia fazer o julgamento da direção ali, que ia arbitrar, né? E ele estava vendo que estava indo dinheiro fora. Mas a maior questão para ele era assim: a Nara vai me ver falhando mais uma vez, na mesma coisa. Eu dirijo moto há quase 20 anos. Como assim eu não consigo passar em cima de uma barrinha? Né? Então tem todas essas questões assim conflitivas dentro dele que a gente fez FT para isso. E o que aconteceu no próximo? Ele se abriu para um novo teste. Ele disse: ai, me deu um alívio depois de fazer a sequência de FT. Vou tentar um outro teste. Aí deu uns 15 dias, que era o tempo do novo agendamento, e ele passou. Tinha tudo para rodar de novo, né? Se tu pensa assim, uma ocorrência não estabelece tendência, já tinha 2 ocorrências, né? Já. Já tinha 2 ocorrências de fracasso. O que a pessoa imagina? Que vai dar fracasso de novo. Sim. E não era falta de conhecimento de moto, ele tinha conhecimento, ele sabia trocar as marchas, ele sabia dar pisca, ele sabia fazer tudo. Na hora vinha tudo isso na cabeça dele. Aí o que aconteceu? Com a FT se esvaziou todas essas crenças limitantes aí. E é E rápido, né, os resultados? em alguns casos é muito rápido, ok? Quando a pessoa não tem muitos traumas, é bem rápido. E tem testes como saber, né? Se ainda tem alguma coisa residual. Mas como ele ficou tão bem depois daquele primeira sequência de FT que eu fiz com ele ali, ele até se dispôs a agendar de novo, já procurou a autoescola de novo, ele fez tudo muito rápido, porque o reagendamento tinha um intervalo previsto de 15 dias, isso já era de praxe da autoescola, né? E ele foi rápido, ele mesmo, eu não fiquei forçando, eu não disse nada para ele, ele disse: não, mas agora eu tô me sentindo bem, tô me sentindo muito melhor, eu tava me sentindo muito tenso. E eu vou agendar de novo. E aí na terceira vez ele passou. Então ele continua guiando moto aqui na cidade, apesar do trânsito ser bem difícil aqui na cidade. O pessoal não dirige bem aqui na cidade. É uma cidade plana, mas o pessoal faz bastante barbeiragem. Acho que é por causa disso, né? Sai um pouco de casa, cidade pequena. Então o Sim. pessoal faz umas coisas esquisitas no volante, né? Mas o fato é que ele vai em tudo que é lugar com a moto, ele faz ele paga as contas, ele vai no médico, se precisa ir no homeopata, ele vai. A moto foi uma mobilidade para ele. Ele vai na escola de idiomas onde ele trabalha. Então, assim, era uma coisa útil ele ter a licença, né? Não era uma coisa fútil, era útil para ele, né? Então se quebrou essas crenças limitantes aí, né? E ele disse que tinha a imagem de eu olhando para ele, ele fracassando, assim, como se eu estivesse julgando ele, como se eu fosse o juiz, o condenador, mas era ele mesmo que estava se condenando. Entendi. Uma espécie de autossabotagem. Isto, o auto-julgamento.
A culpa, né? Toda culpa merece punição. Agora, a responsabilidade sempre tem no mínimo uma chance da gente tentar fazer diferente. Sim. E tem um mínimo de sessões para fazer? Como que funciona? Olha, sempre vai existir uma sessão. Você parte sempre de uma, porque aí eu posso mapear a condição, eu posso dizer quais são os pontos cegos para a pessoa, e ela leva o áudio do atendimento para casa para poder continuar praticando em casa. Entendi. Por exemplo, para a síndrome do pânico, precisam 6 atendimentos. Tá. Tem 6 aspectos diferentes para checar. Depende do caso também. Depende muito do caso. Tá? Da resistência que a pessoa tem, quais são as crenças limitantes que ela tem, quantidade de traumas. E eu lembro também que uma vez, uma ex-aluna minha, ela disse que estava cansada do relacionamento ioiô. Ela tinha um relacionamento assim que o rapaz ia na casa dela, eles ficavam juntos aquela noite. E ele no final da noite dizia, olha, eu não quero nada sério. O cara sempre abria o jogo com ela. E ela sempre estava atrás dele. E ela disse assim, Nara, eu já tô com 30 anos, eu não tenho filhos, eu não tenho nada. Inclusive, consegui fazer um concurso que eu quase perdi por causa desse relacionamento ioiô. Assim. Na hora que eu resolvi isso, não aguento mais. Nós fizemos um atendimento. Nós fomos no momento em que ela declarou para o rapaz mentalmente que ela ia ficar sempre com ele porque ele foi a única companhia que ela teve no ensino médio. Ele foi a única pessoa que não ria do jeito dela, que estava sempre do lado dela, era companheiro. Mas isso não significa que ele era apaixonado por ela. E ela fez esse decreto de amor eterno a ele. Nós quebramos esse decreto no atendimento. E aí depois eu dei uma sequência de coisas que ela tinha que fazer para se resgatar, para ela se dar valor, ela se amar, ela a se dar suporte, a expressar reconhecimento por ela mesma. Então, depois daquele mês ali, ela voltou a fazer academia, que era uma coisa que ela estava bem gordinha, assim, mas não tinha idade para estar tão gordinha. Ela estava flácida, assim, né? E ela voltou para academia, ela mudou a cor do cabelo, nada disso eu disse para ela fazer. Ela foi decidindo, assim, que ela merecia mostrar mais a beleza dela. E aí, depois de 2 meses do atendimento, ela já conhecia um rapaz que já estava na volta dela há muito tempo, mas ela não conseguia se abrir para o rapaz. Hoje ela é casada com ele, depois de 2 meses ela começou a namorar, ela casou, ela teve um bebê com ele, que era tudo que ela queria, ter um filho, e eles são muito felizes os 3. Tá? Ela tem um trabalho com estabilidade, ela pôde trabalhar normalmente, porque ela tinha muitas licenças saúde. Pararam as licenças saúde emocionais, pararam completamente. E ela disse, Nara, não tem nem comparação minha vida antes, minha vida depois. Foi um atendimento. Um Porque atendimento muito rápido. um atendimento. Um atendimento. Claro que depois ela fez autoaplicação, como eu recomendei, mas presencial, que ela veio e pagou, um atendimento. Né? Então, assim, muitos resultados nesses 12 anos. Comigo eu uso para tudo, que nem eu te falei. E aí já te contei um caso que liberou as finanças, contei um caso que liberou os relacionamentos. Eu vi um vídeo seu no Tem YouTube, muitos. o mais visto, eu acho, de prosperidade. Ah, que eu falo dos 7 níveis espirituais. Os, Vo- as é, 7, os chakras e a prosperidade, né? Os 7 níveis de riqueza. você falou que é o Tá? vídeo mais Aque- visto, adorei. aquele é meu vídeo mais visto. Eu não sei se ele tá com mais de 30 mil visualizações.
Ele tá com um número elevado, porque faz tempo que eu não olho a contagem dele. Mas ele passou dos 30 mil já faz muito tempo. Eu fiz esse vídeo em 2013. Foi uma entrevista que eu tive. Eu fui entrevistada por um. Ele é um praticante xamânico, né? Ele é da linha xamânica, mas ele faz um trabalho lindo de resgate de alma. Eu fui cliente dele na área de resgate de alma. E ele me convidou depois, quando eu comecei a trabalhar com a FT, e eu fui para receber um prêmio pelo meu blog em São Paulo, e eu conversei com ele. Tu tem esse programa na internet, se tu quiser eu dou uma entrevista para ti, falo dos 7 níveis de riqueza e tudo. E ele disse, cabe super bem, o nome do programa é Consciência Próspera, tu vem aqui e fala comigo. A gente conversa, vamos agendar no prazo que tu vai estar aqui em São Paulo. Né? E o Samuel, gosto muito dele. O Samuel é uma pessoa assim muito bacana. Gosto muito dele mesmo. E aí nós fizemos a entrevista e aí ele liberou a gravação para mim. Esse é o vídeo que eu falo dos 7 níveis de riqueza, né? E é um trabalho todo pelos chakras. No meu livro Prosperidade e Abundância, deixa eu pegar ele aqui. No livro Prosperidade e Abundância, tem um dos treinamentos que eu falo desses 7 níveis de riqueza. E tem uma das centrais, um dos chakras, que é o chakra sacro, que é o chakra dos relacionamentos, que tu pode ter 16 níveis de bloqueio diferentes. Então tu precisa testar isso. É também teu dínamo de energia. E esse treinamento tá junto ao livro Prosperidade e Abundância. Eu liberei gratuitamente. Antes ele era um curso pago meu. E ele está gratuito com a aquisição do livro Prosperidade e Abundância. Então tem um treinamento dos 7 níveis de riqueza, tem um treinamento dos 5 tipos de dinheiro, nesse livro também, e tem um treinamento específico sobre decretos negativos. Então tem esses 3 treinamentos no livro, a pessoa tem acesso vitalício, né? Isso que é o bom, pode repetir quanto quiser. Os 5 tipos de dinheiro é o que você fala do tóxico também, né? Isso, tem o dinheiro tóxico, tem o quanto você consegue guardar e como você sente com ele, que é ligado à segurança, né? Eu falei do tóxico, o dinheiro guardado, o quanto você ganha, as dívidas e as metas ultrajantes financeiras, que é se eu dobrar ou triplicar meus ganhos hoje, como eu me sinto com isso? Será que é possível? Será que vai ser difícil? Será que eu tenho merecimento? Será que eu não vou parecer uma pessoa mesquinha? Será que eu não vou ter que me isolar da família? Hã? Será que eu vou me tornar uma pessoa fria, calculista? Hã? Aparece um monte de crenças limitantes impulsionadas por esse estímulo dos 5 tipos de dinheiro. Aparecem crenças limitantes, traumas e emoções que precisam ser gerenciadas. Nossa, eu envio uma lista enorme de crenças limitantes na mentoria também para o pessoal identificar e ir queimando. Mas muito bom. Ai, coisa boa. Basicamente o bom é testar no mínimo 200 crenças limitantes. Mas muitas vezes pulam algumas para a pessoa na hora, assim, as mais gritantes, as mais fortes, né? Quando a gente trabalha esses 5 tipos de dinheiro. E fazer o trabalho de base financeira dos pais é indispensável. Tá? Se a pessoa acha que ela vai construir um prédio sem mexer nos alicerces, sem fazer um bom alicerce, ela está muito equivocada. Tá? Porque pode até ser lindo o prédio, mas o alicerce ruim, o registro no corpo de um alicerce ruim, fazendo analogia na área de construção, né? Eu fiz tecnificações no ensino técnico. Ah, que Okay? legal. Eu fiz tecnificações, a questão de criar as plantas baixas de sobrados, foi até sobrados. Sobre a, E
O tec-edificações a gente faz, criar as plantas baixas, elétrica, hidráulica, aquela coisa toda. Então, por isso, muitas vezes eu uso exemplos da área da construção para muitas coisas. Tu vai olhar meus vídeos lá no canal do YouTube, tu vai ver muitos exemplos, assim, ligados à área de coisas materiais na área de construção. Muito comum. Ah, Aí a é gente bom, acaba puxando os exemplos para as áreas de vivência, né? sim. Eu sou arquiteta, já entendo tudo. Já fica bem mais fácil. Também fica. E aí, na hora que a gente vai atender a pessoa, eu que sou professora oficialmente há quase 24 anos, né? Tu tem que perceber qual é a questão que está nas entrelinhas ali. Às vezes a pessoa não está dizendo, tu precisa descobrir um fio do novelo do centro, onde é que está escondido, onde é que tudo começou. Sempre precisa esse trabalho de base. Sem ele, não dá. Vai até um ponto e tranca. Eu tenho a te perguntar isso, se a pessoa não tem claramente o que é que está impedindo, não sei. Isso dá para ser descoberto também. Dá, porque ela começa por aí. Ela começa exatamente por aí. Mesmo que eu não consiga perceber a origem da história, a origem do bloqueio, a origem do que me tranca, eu me aceito profunda e completamente. Aí as afirmações junto com o toque. É. Então daí vai intercalando. Eu não sei onde é que tá, não sei, acho que sumiu. Não sei por que que não consigo detectar. Será que eu tenho alguma falha em mim? Será que tem alguma coisa errada em mim? Eu lembro que uma vez uma cliente minha tinha uma crença limitante que ela não tinha capacidade de imaginar. Porque Hum. muitas das técnicas eu peço para a pessoa imaginar, visualizar, ver o que ainda ficou da imagem, né? E ela dizia para mim, Nara, eu não vejo nada. E eu sabendo que era desconexão com o trauma. Mas eu não precisava explicar para ela isso. E eu disse assim, ó, eu vou te comprovar que tu está errada. Eu vou te dar um exemplo e tu vai me responder. Tu mesmo vai detectar que isso é uma crença limitante, que tu não consegue imaginar. E eu disse assim, quando eu falo maçã vermelha, tu pensa na maçã, tu enxerga uma palavra ou tu enxerga a maçã vermelha? Aí eu enxergo a maçã. Pois é. Viu como é uma crença limitante que tu não consegue ver? Que tu não consegue perceber em imagem do que tu viveu? E ela, Então eu tive que mostrar para ela com um exemplo bem simplesinho, assim, peguei ela de surpresa, na verdade, né? Porque quando uma pessoa tranca numa coisa, tem que ter uma maneira de mostrar um outro ponto de vista. Mas também a pessoa tem que estar incomodada com aquela circunstância, com aquela crença limitante, ela não quer mais. Ela quer parecer pelo menos mais próximo do normal. Pois todo mundo aqui nesse curso está visualizando, por que, que eu não? Deve ter um defeito, uma Sim. coisa está errada. E eu quebrei na hora ali para ela, porque ela precisava sair, aquilo estava drenando a energia dela, para até ela fazer as técnicas de visualização, né? Então, assim, a visualização ela entra na FT, tu pode acoplar muitas técnicas com a FT. Eu uso o Reiki com a FT, eu uso o cromo com a FT, cromoterapia com a FT. Pode acoplar muitas técnicas. Eu trabalho resgate de alma com a FT, que é quando a pessoa passa para evento traumático, não só a energia da pessoa fica naquilo, como parte do que a pessoa é, do que ela sente, também fica lá, né? Então eu resgato a pessoa usando a FT também. Então tem muita, eu faço o resgate eu faço renascimento com a FT. Eu acoplei muitas técnicas, porque cada pessoa precisa de uma coisa específica, né? É. Então, por exemplo, eu tive que trabalhar resgate alma comigo para eu poder sair da questão com a minha mãe. Não teve como, foi inevitável. E, e eu acabei criando método, né? Porque as pessoas, elas têm as questões conflitivas, elas estão num looping a maior parte do tempo, ou seja, a mente está sempre girando aquelas coisas, elas acabam tendo conclusões muito ruins a seu respeito, porque
ouviram e aceitaram como verdade que foi dito por outros. E incorporam essa verdade nelas e acabam tendo situações difíceis. Imagina, a cada 3 anos eu trocava de namorado, sem eu querer. Eu não queria trocar de namorado, mas sempre acontecia alguma coisa. Era eu que descobria alguma coisa estranha do namorado, era o namorado que parava de gostar, eu mudava de cidade e a gente perdia contato. Então sempre tinha alguma coisa. E eu comecei a me dar conta que isso eram ciclos ao redor de 3 anos. Que seria? Número 3, né? É. O número 3 como referência, os ciclos fechando, né? Mudanças aos 30, né? Uhum. Eu tive uma grande depressão aos 30 anos de idade. As questões todas, assim, nos múltiplos de 3. Então eu comecei a ficar com medo quando chegava no múltiplo de 3, assim, né? No início eu ficava com medo. O que vai acontecer agora? Então, ter esses medos, né? Do mundo, das pessoas, das coisas. Não é que a gente não vá se precaver. A gente sabe que assaltante existe, então a gente não vai sair que nem bobo balançando o celular na rua. A gente vai se precaver, a gente guardar o celular, né? Ou botar em algum lugar que seja seguro, ou ter uma forma de esconder o celular enquanto sai. Né? A gente não vai deixar de sair por isso, mas a gente vai usar sistema de precaução, não vai ficar balançando o celular na rua, falando com ele, né? Usando o celular, ou pegando de uma maneira leve, solta, como se estivesse dentro de casa, você vai se precaver. Então vai usar o medo a seu favor através da precaução, não aquele medo que paralisa, né? Por exemplo, na direção da moto, meu marido estava parado no medo. Medo de ser recriminado, repreendido, medo de desperdiçar dinheiro, medo de passar vexame de novo. Né? Então, quando a pessoa está presa, e aí muitas pessoas às vezes perguntam assim, Nara, como é que tu consegue fazer EFT para pessoas parentes? Porque eles não recomendam fazer EFT para parentes, porque a gente pode ter a chance de achar que aquilo foi injusto e aquilo criar um trauma na gente também, tá? E aí eu explico para as pessoas o que acontece. Eu já fiz muita EFT para a questão da culpa, da raiva, dos julgamentos. Então, quando eu trabalho com a pessoa, eu não posso julgar a pessoa, seja ela quem for. Esse é o meu lema. Eu não posso julgar. Se eu julgar, eu não vou estar dando o melhor de mim, porque o julgamento é um bloqueio. Sim. Escolha opções é uma coisa, que aí eu digo, eu prefiro o azul em detrimento ao preto. Né? No lugar do preto, eu prefiro o azul. Eu fiz uma escolha. Eu não estou condenando o preto, eu só prefiro o azul. Tá? É uma versão do julgamento, tá? Mas quando ele tá nessa coisa, não, eu no lugar dessa pessoa faria diferente. Não, isso realmente foi uma injustiça. Eu tô julgando. Aí eu não vou fazer meu trabalho direito. Então, é Uhum. trabalhar na culpa, nos julgamentos, no condenador e no sabotador, que é o trabalho dos arquétipos, que eu uso os arquétipos para Uhum. trabalhar a questão também da remoção de autossabotagem nas finanças. Muito forte a questão de trabalhar os arquétipos, né? Então, eu também acoplo a técnica dos arquétipos nessa hora. E tudo isso você vai identificando na primeira sessão, você já identifica, faz briefing. Já, parte é o meu autoatendimento, que eu faço Uhum. autoaplicação há 12 anos, parte dos cursos que eu fiz, parte das experiências dos atendimentos dos clientes. Tá? Tu começa a tua intuição ela amplia também, né? Não tem como um praticante de EFT não ficar mais intuitivo se ele estiver fazendo o trabalho interior dele com a técnica. Vai sempre ampliar a intuição. Ou seja, tem às vezes 5 ou 6 caminhos para ir com aquele cliente. Mas tu precisa decidir por um. Com certeza tem que ser aquele que é mais importante para ele, não para mim, para ele. Sim. Então,
A intuição, ela vem com esse olhar de ajudar o outro a chegar no objetivo dele mais rápido. Entendi, Tá? entendi. Ai, tô Que adorando. valor, que valor. Oi? Tô adorando a nossa conversa. Ai, coisa boa, coisa boa. E muitas vezes a pessoa tem também a crença limitante de quanto eu posso ganhar. E na verdade é como eu reconheço meus dons e aceito trocar por dinheiro. Sim, Para algumas pessoas pega mal, pega muito mal. E é isso que faz o médico, o enfermeiro, é. o advogado, tá? E aí, por que que eu não posso fazer isso? Aceitar que eu tenho dons é o primeiro passo, ou seja, não posso estar na rejeição, tá? Tem que estar na aceitação, tem que estar me validando. E depois tem a questão do como assim aceitar dinheiro? Então aí tem como crença limitante também a questão de achar que dinheiro é sujo, que eu não sou merecedor. Uma vez eu atendi uma. Ela foi até. ah, os atendimentos que eu fiz com ela liberou primeiro ela de uma. Ela tinha medo. Ela tinha uma sensação que estava sempre numa câmera de morte, né? Então ela tinha agorafobia por causa disso. E na verdade nós fomos no ponto onde a avó dela que criou, como não tinha com quem deixar, levava ela a todos os eventos, inclusive nos funerais. Então ela com 4 anos de idade teve a cena de enxergar a pessoa morta no caixão, um velório em casa, ok? Uma cidade interior. Então dali, depois dos 40 que desenvolveu a agorafobia, ok? Daquele ponto ali foi o start, foi o começo. Então ali nós acabamos com esse problema num atendimento. E ela gostou tanto que ela começou a vir por outros motivos. Ela veio pela prosperidade. E na questão da prosperidade, ela tinha um apartamento que ela não conseguia alugar. Mesmo ela morando numa outra casa com o marido dela, ela tinha um apartamento e ela não conseguia alugar. Que era uma fonte de renda para ela também, né? O aluguel do apartamento. Sim. E o apartamento estava pintado, estava limpo, estava desocupado. Botava nas imobiliárias, nada ia. Ela disse, Nara, eu já estou botando em todos os imobiliários. E aí tinha a questão que ela foi rejeitada pela mãe. Nós fomos aí nas histórias de origem, né? Na É, base do me prédio, lá, lá, interessa. lá na estrutura, né? E ela tinha uma rejeição. Ela entendeu que a mãe dela rejeitou para poder ter uma vida boa na Europa, com um outro marido, que Hum. não era o pai dela, seria o padrasto, né? E deixou ela aqui no Brasil com a avó. Então ela tinha uma sensação de rejeição, de abandono. Ela tinha a sensação que ela veio na hora errada. Então não merecia prosperar. Depois, quando ela começou a ter negócio, como ela tinha essa ancoragem, esse tipo de crenças limitantes, ela montou uma loja, faliu. Ela montou uma outra loja, faliu. Nossa, Ela montou uma terceira loja, ela faliu. Aí eu disse, Nara, eu decidi desistir de montar loja, porque ela tinha até um e-mail que era do nome da loja, quando ela entrou a primeira vez em contato comigo. Bom, depois daqueles atendimentos, que aí foram 6 que a gente fez para prosperidade, que aí tem que trabalhar os 7 níveis, né? E aí ela conseguiu alugar o apartamento, ela conseguiu que o marido dela fez uma campanha e conseguiu se encaixar na prefeitura. Então, durante 4 anos, ele foi vereador na cidade. Ela conseguiu um trabalho no Ministério da Cultura, na mesma prefeitura, mas pelos méritos dela. Então, os dois conseguiram se encaixar financeiramente. Ela estava sem trabalho há muito tempo já. E sempre pinta aquela história, né? Ah, eu tô com mais de 40, agora que eu não consigo emprego de novo, né? Crença limitante. crença limitante para quebrar. Sim. Crença limitante. Então ela ajeitou a relação com a filha, que ela tem uma filha do primeiro casamento, ela conseguiu reverter o quadro com a filha.
ela virou secretária da Cultura na cidade e ela só não participou da reeleição porque ela não quis. Tá? Então, assim, ela teve muito sucesso depois disso. Ela conseguiu resolver dívidas financeiras, ok? E ela se reergueu, assim, como pessoa, autoestima, autossabotagem eliminada, tá? E tudo que estava empacado na vida dela, nas finanças, na relação pessoal, tá? Com a filha, com o marido atual, tudo isso ela resolveu. Que Mas aí maravilha foi de um número maior de pessoas. atendimentos para prosperidade, é. Ah, tá. E você também dá os exercícios para Mas fazer em casa. sempre tem tema de casa, sou professora. É, Professora sempre dá tema de casa, porque faz parte da autorresponsabilidade. É como se a gente reclamasse nosso poder no momento que a gente determina. Bom, hoje eu vou fazer 10 minutos de EFT para esse objetivo. E eu sempre recomendo, usa um calendário. Pega no calendário e diz, ó, hoje eu fiz, aí no outro dia também fiz. Você vai vendo o seu progresso. E eu passo também as ferramentas de autopercepção, que aí a pessoa sabe para onde ela está indo com a técnica. E pode tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp e tudo. ai, adorei. Entendi. Legal. Tá bom. Nem vi se mais alguém. Mas alguém tinha alguma pergunta? Eu me empolgo Sim. falando, porque eu gosto tanto da técnica. Ah, então, mandem suas dúvidas aqui pra gente. E a gente vai marcar outras vezes que eu gostei também de saber. Ai, coisa boa. Vamos marcar sim. Vamos marcar Vamos, sim. vamos sim. A gente Ai, marca. coisa boa. E a gente conversa um pouquinho de Feng Shui também. Pra ver se a gente consegue Ah, linkar uma coisa na outra. Que o meu agora claro. é um pouco diferenciado dos demais. Mas depois a gente Isso, a conversa gente sobre. conversa pelo WhatsApp. A gente conversa pelo Sim, WhatsApp ou aqui pelo Insta. E a gente pode alinhavar uma coisa bem legal. Porque dá para fazer. Eu trabalho muito com simbolismo, né? Por exemplo, quando eu estou lavando a louça, eu estou limpando. E aí fazer a EFT para se permitir a limpeza entendi. das emoções, dos bloqueios. Quando eu vou lá e mudo móveis de lugar, eu estou mudando pontos de vista. Sim. E aí eu uso as perguntas de poder. Que pontos de vista eu posso modificar Olha que para legal. ter mais resultados? Então aí eu uso a EFT com as perguntas de poder. Então, é possível fazer um trabalho muito lindo do Feng Shui, né? Enquanto a pessoa está ali no aqui e agora, reposicionando os móveis, usando uma decoração favorável, posicionando um espelho, né? Ou quando ela está lá botando fora o que não serve mais, porque tem esse ponto de limpeza, né? Tem Tem um primeiro ponto detox na cara, eu que é chamo o de jogar detox no fora, caso. É, o descarte, né? isso. E até tem uma técnica ligada à qualidade que se chama 5S, que a primeira delas o primeiro S significa descartar. Então, assim, Hum, o Feng Shui, ele tá. Essa questão de passar, passa por muitas áreas. é. Então, dentro da tua profissão é possível fazer, dentro da tua casa, dentro do teu local de trabalho, e levar a EFT junto, tu vai fazer um trabalho mais completo, né? A pessoa que faz Sim. isso vai fazer um trabalho mais completo. Nossa, eu ia adorar colocar a EFT junto. Ia ficar muito É legal. bem bacana. Muito legal. Muito, muito bacana, porque ele trabalha com simbolismo, que é justamente o que aquilo representa, né? Não é só arrumar a casa física, é arrumar a casa mental também, né? Entrar nessa proposta de arrumar a casa mental, física, emocional. Sim, e eu dou também uma parte de afirmações positivas, mas são aquelas afirmações positivas padrão, né? Normal que a gente faz. Às vezes, Uhum. colocando as afirmações do ENFP, nossa, EFT, ia ficar super legal, né?
fica legal, porque tem uma parte assim que quando a gente zera o desconforto, a gente pode começar a botar afirmações, dar o efeito muito rápido. Eu lembro que uma vez eu emprestei um dinheiro para um colega meu, claro que primeiro veio a culpa, porque que eu emprestei, o cara já estava devendo, não tinha crédito, era para ter visto. Julgamento, né? Tava me julgando mal. Eu julguei ele, porque ele não me devolvia, mesmo tendo ampliado a família, mudado de casa e tudo, não me pagava. Então eu achava aquilo injusto. Então eu estava segurando a questão. Quando eu fiz EFT para tudo isso, depois no final eu fiz uma técnica de visualização dele me pagando. Em 2 dias ele me ligou, depois de 10 anos que ele me devia. Em 2 dias ele me ligou e disse assim: Nara, eu quero acertar contigo aquela minha dívida. E eu, na hora, calculei uns juros ali, porque ele estava falando comigo na hora, eu não ia dizer, eu te ligo depois para te dar um valor dos juros, né? Não. E aí eu fiz um valor arredondado, assim, e como eu já tinha limpado todas as injustiças que eu sentia, descrença, desconfortos, crenças limitantes que eu tinha, e principalmente as injustiças, né? Que era um dinheiro que era meu, ó, tava no dinheiro tóxico. Nossa, eu tô Era um dinheiro pensando que em era meu. fazer. É, Era legal. um dinheiro que era meu e não estava comigo, né? Uhum. Podia estar rendendo o jurinho da poupança, mas era meu, né? Sim. E ele me pagou em 2 anos. Mas todo mês eu não precisava pedir para ele me pagar. Eu não tinha preocupação nenhuma se ele ia me pagar, porque eu já tinha limpado o desconforto em mim. E ele pagou mês a mês o dinheiro que a gente combinou. E ele me mandava, sem eu pedir, o comprovante. Ele me mandava o comprovante da transferência eletrônica, ele me mandava. E a gente manteve a amizade até ele fez a passagem de um câncer num rim. Que primeiro ele tirou um problema, tirou um rim, mas isso ele veio fazer a passagem algo como foi o ano passado, 2021. O nosso problema em 2012 ele começou a me pagar, 2013 ele quitou. E, quer dizer, ele encerrou aquela questão, aquele enredo, aquela história, porque eu resolvi o meu lado também. Tá. Então, depois que eu fiz a EFT, eu usei uma visualização dele me pagando, bem feliz, e eu e ele nos cumprimentando, ele me entregando o dinheiro, né? Tu poderia dizer assim, pô, 2002, R$ 1.000, mas era meu, né? Hum. E aí poderia dizer, deixa pra vir por outro lado. Aí é como cada um encara a história. Eu achei injusto aquilo que ele fez comigo, né? E sabia que não estava recebendo mais do universo por causa daquela história. E mesmo assim eu estava segurando. Então eu tive que fazer um trabalho de FT comigo, autoaplicação. E foi 2 dias depois da visualização, tudo resolvido. Ele me procurou. Eu estava numa viagem na Índia. Ele me faz uma ligação pelo Messenger. A gente conversa, acerta tudo. E ele disse: a primeira eu vou pagar do dia 10 do mês que vem. Eu falei assim: não tem problema. Não, não tinha mais bloqueio da minha parte, por que, que ele não pagaria? Hã? Minha parte estava feita. Então, é importante esse trabalho interior, principalmente dos eventos que nossos parentes viveram, que a gente viveu por consequência disso, e é que a gente não está querendo encontrar culpados, a gente está querendo resolver as questões em nós, como a gente vê as coisas, Sim. né? Ah, Não tá. querendo. Porque enquanto a gente procura culpado, a gente está na frequência da vítima. E a vítima É, atrai mais vitimação. sim, é autorresponsabilidade, né? Exatamente. Exatamente. Ai, bom, então a gente continua conversando e acho que ninguém tem dúvida, né? Pessoal, mandem aí as dúvidas.
Já vai dar 1h30 que a gente tá aqui, ó. Aff, Maria, já passou 1h30? Já. Eita, Lelê. Mas a gente marca outras vezes e a gente continua conversando. Adorei a conversa, adorei muito. Vou deixar a Que live bom. salva aqui pra gente Oba, poder compartilhar. coisa boa. Obrigada pelo convite, por aceitar o Eu que convite, agradeço. né, de estar aqui. Ai, eu que agradeço o interesse. FT para mim foi o bote, né? Salva-vidas, a boia, onde eu consegui enxergar onde estavam meus bloqueios. Eu parei de ser aquela que só vai com a maré e consegui enxergar para onde eu estava indo e que outras decisões eu poderia tomar. E a escrita dos 3 livros tem a intenção de chegar a mais pessoas, né? Ter essa condição das pessoas poderem ser os transformadores das suas histórias, serem aqueles que se catapultam para um novo nível de vibração e por isso vão ter aquilo que a vida tem para elas à disposição, porque já está tudo aí, né? Sim, Prosperidade, já tá tudo abundância, isso. relacionamentos mais saudáveis. Aí eu tô casada há 10 anos. Esse é o ano que eu faço 10 anos de casamento, ok? E são quase 12 do início da relação. E 10 anos casados. Meu marido tá morando aqui no Brasil já há 7 anos. Então, assim, sair daquela história de cada 3 anos, né? Mudar de relacionamento. Sim. E já tô nesse. Inclusive, casei no papel, que era uma coisa que eu tinha aversão, eu tive que trabalhar isso também. Porque o meu marido, para vir para o Brasil, eu precisava que a gente casasse no papel. Ah, O trabalho com estrangeiros o relacionamento com estrangeiros, a legislação é muito restrita. Então precisava ser casamento no civil, no religioso, tudo certo. Né? A papelada para trazer para o Brasil, para oficializar no Brasil, porque eu casei na Índia. Então, passamos toda essa saga, assim, né? E eu dei LFT, né? sim, maravilhoso. Dei LFT. Gostei É, bastante. coisa boa. Grande beijo, grata pela oportunidade, grata ao pessoal que tá aí todo esse tempo, né? Que eu Sim, tenho visto obrigada. aquele númerozinho ali em cima tá constante, significa que o pessoal tá gostando. Sim, muito bom. Mas a gente conversa então. Beijo E a gente... grande. Beijo. Gratidão pelo convite, gratidão a todos os presentes. Já vou, gente. Tchau. Tchau. Obrigada a você por tudo.